Olá, oitavo ano, como é que vocês estão? Tudo jóia? Hoje eu vou corrigir aquele questionário que eu enviei para vocês. O título é Estados Unidos e Canadá. Então vamos lá, meninos. Deixa eu pegar as questões aqui. Vamos lá. Então, vamos. Primeira questão. O papel de liderança isolado dos Estados Unidos no mundo capitalista deixou de existir, sendo construído uma ordem multipolar. O que é uma letra A? O que é a ordem multipolar? Então vamos pensar aqui, ó. Antes de acontecer as primeiras guerras mundiais, a primeira e segunda guerra mundial, o mundo era uma ordem multipolar, ou seja, cada país competia no mercado internacional por áreas de interesse, por questões de econômicas, né? Buscando desenvolver ou fazer suas colônias. Houve a guerra, essas economias foram destruídas, e uma segunda guerra que foi muito mais danosa que a primeira, onde destruiu muito mais coisas que a primeira. E no final a Europa, os países europeus saíram arrasados. Mas dois países saíram vitoriosos e cresceram muito economicamente, que é os Estados Unidos e a União Soviética. Foram chamados de potências mundiais, superpotências. Nós chamamos da pós-segunda guerra mundial que configurou uma ordem bipolar. Bi é dois polos de influência econômica. Estados Unidos, capitalista, e União Soviética, socialista. Bem, mas com a queda da União Soviética, só ficou os Estados Unidos. Mas acontece que outros países passaram a competir com os Estados Unidos porque desenvolveram as suas economias, como o Japão, a China, a Alemanha, a União Europeia, que é um bloco econômico formado pelos países da Europa. Então, hoje, a gente fala que o mundo apresenta uma ordem multipolar. Uma ordem multipolar por quê? Não é mais um único país, mas são vários países aí que passam tentar disputar a liderança mundial. Eu posso até desenvolver mais um pouco e dizer que ultimamente nós temos uma ordem unimultipolar. No livro falou ordem multipolar, mas eu posso falar para vocês que temos uma ordem unimultipolar. Por quê? A influência dos Estados Unidos é inegável, né? Tanto no plano econômico, militar e tecnológico, mas outros países passaram a competir, não em todas essas dimensões, política, militar, econômica, né, social, mas em algumas delas, né? Por exemplo, econômica, nós podemos pensar a China, né? Militar, podemos falar da Rússia. Então, eu posso dizer que hoje temos uma ordem unimultipolar. Mas tudo bem se vocês desenvolverem o conceito multipolar, tá ótimo. Só estou aprofundando mais um pouco. Ok? Então vamos lá na letra B, da 1, letra B. Por que esse tipo de ordem está dividida em aspectos econômicos e militar? Bem, porque os países não dominam todos os campos. Com exceção, a gente vai dizer, dos Estados Unidos. Mas eles não dominam todos os campos. Então temos aí uma ordem econômica e uma ordem militar. E na econômica temos Estados Unidos, em especial os países que temos na ordem econômica, Estados Unidos, União Europeia, que são um bloco econômico formado pela Europa, pelos países que compõem a Europa, nem todos, mas grande parte, e a China. Então, Estados Unidos, União Europeia e a China, econômico. E militar, mais uma vez, Estados Unidos, a Rússia e a China, né? Então, você pode perceber aí que os Estados Unidos e China, eles estão disputando de uma forma muito forte e sempre com alguns entraves, problemas, complicações na economia desses países, né? Da China com os Estados Unidos. A China está se despontando como um forte país concorrente dos americanos. Ainda não é uma concorrência tão grande, assim, que vai passar os americanos, mas possivelmente. Vamos ver o que os americanos fazem, né? Vamos lá então na 2. Sobre as multinacionais estadunidenses, explique o que é uma multinacional. Bem, multinacional são empresas de um país que vai investir, vai atuar no seu ramo de comércio em outro país. Qual o propósito de fazer isso? Expandir a sua economia, sua área de influência, sua cultura, né? Principalmente isso, economia, né? Dinheiro. Então, é uma empresa americana, estadunidense, para ser mais exato com a palavra,
ela vai montar uma filial no Brasil, por exemplo. E como temos aqui, principalmente petróleo, a Shell é americana, Texaco americana, né? Estou falando de combustíveis, né? Temos outras empresas. Elas montam filiais. Então, a matriz, que é a sede da empresa, fica nos Estados Unidos, e ela coloca uma filial, né? Uma outra empresa dela aqui, para desenvolver o comércio, né? Ok? Isso é então uma multinacional. Eu prefiro o termo transnacional, tá joia? Não está errado falar multinacional, mas transnacional é um conceito que está usando-se mais ultimamente. Vamos lá então, letra 2, letra B. Como ocorreu a presença na América Latina? Sim, de duas formas. Instalação de filiais no México, Brasil e Argentina principalmente. Porque esses países tiveram uma economia melhor para investir, né, nesses países. Porque não adianta eu entrar, levar uma multinacional, né, a um país que não tem uma economia que não possa suportar. Eu vou perder dinheiro, né? Então esses países foram o centro de interesse americano, principalmente estadunidense, aqui na América Central, né? E na exploração na América Latina e pela exploração agrícola na América Central. Então, criação de indústrias, né, filiais aqui, e na América Central temos aí a exploração agrícola. Atualmente, a China é o país que maior concentra investimento do capital estadunidense, do dinheiro americano, vamos falar assim. É uma questão interessante, né? A China é um país que está despontando muito grande, mas às vezes com um capital que não é diretamente chinês, é um capital que é transnacional. Por quê? A gente vai falar disso, as vantagens agora. 2, letra C. Então a C vai completar a letra B. Vamos lá, na C. Quais vantagens de instalações de filiais em outros países? Olha só. Primeiro, eles querem obter maior lucro e diversificar seus investimentos, ter um mercado maior consumidor, ou seja, para comprar seus produtos, né? E depois, uma mão de obra barata, ou seja, eu vou colocar uma filial no Brasil. Lá o preço que eu pago para o trabalhador vai ser bem menor do que se eu colocar uma empresa em outro lugar, em outra cidade nos Estados Unidos. Lá eu vou produzir o mesmo produto, vou ter acesso a um mercado maior, porque não vai haver concorrente para mim, e vai ser mais barato eu pagar a mão de obra. O imposto vai ser mais barato, é um acordo que se faz com o país, com os governos do país, porque ele vai instalar uma fábrica e ele coloca, olha, país, né, Brasil, eu vou instalar a fábrica, eu preciso de incentivos. Tudo bem, o Brasil fala, tudo bem, eu vou te dar incentivos, eu vou dar isenção dos impostos, até cede a terra para ele instalar a fábrica, vai ter que construir. Isso gera lucro para o país, mas também gera muito lucro para essa indústria que ela vai remeter, para essa filial que vai remeter grande parte dos seus lucros para o país de origem, né? A gente está falando dos Estados Unidos, para os Estados Unidos, tá? Então, essas são as facilidades aí, né? E problemas também. Então, vamos lá. 3. Conceitos, né? 3 conceitos para vocês falarem. Megalópole, conurbação, região metropolitana. Megalópole, então, é uma região super urbanizada, densamente povoada e, principalmente, é uma região característica urbana e industrial, principalmente, muitas indústrias. Então, as cidades são grandes cidades que não chegam a se interligar, né? Mas são grandes cidades que há um grande fluxo de mercadorias e pessoas, há um comércio entre elas muito grande. Então, eu quero que vocês entendam, megalópolis são cidades bastante industrializadas, com grande circulação de pessoas e mercadorias. Conurbação. O que é uma conurbação? São cidades que, com o seu desenvolvimento, elas chegam a se unir. Há uma junção dos espaços urbanos. Por exemplo, um exemplo de conurbação no Brasil temos em São Paulo, onde a cidade de São Paulo, eu saindo da cidade de São Paulo, eu chego a Campinas, a cidade de Campinas e Sorocaba, e às vezes eu não tenho a noção de que não saio de São Paulo, porque eu não vejo, eu não tenho essa noção. Por exemplo, você sai de Trindade para Goiânia, você sai na rodovia dos Romeiros e você vai ver a divisa dos municípios, logo depois ali da Coca-Cola, da fábrica da Coca-Cola.
divisa dos municípios, Trindade, Goiânia. Uma região conurbada, não. Você não vê nem essas divisas. Ela existe a divisa, é claro, mas você não vê as cidades como se fosse uma só. Isso é conurbação. Região metropolitana, então, é o último conceito. É um conjunto de municípios que se interligam, são vizinhos, mas bastante integrados, onde temos uma cidade central e os serviços públicos, infraestrutura, tudo comum. Por exemplo, região metropolitana, Goiânia, Trindade, Aparecida, Senador Canedo, são regiões aí que fazem parte, são cidades que fazem parte do que chamamos de região metropolitana, da capital Goiânia. Tá joia? Ok, então vamos lá para 4. Cite 3 megalópolis as mais importantes dos Estados Unidos. Bem, tem o Wash, que é Boston e Washington. Temos San, que é São Francisco e San Diego. E Chippewa, que é Chicago, Detroit, Pittsburgh e outras também, mas principalmente essas 3. Então são megalópolis, muitas são megalópolis, e elas são bastante industrializadas. A última, Chippewa, por exemplo, indústria automobilística, né? E São Francisco e San Diego, né? Indústria de vários tipos, mas não tem como falar que uma megalópole não tem uma região industrializada, né, gente? Essa é a sua principal característica. Então, são 3 megalópolis, né, só num país, né, nos Estados Unidos. Vamos lá na 6. Por que a costa oeste dos Estados Unidos apresenta uma importância estratégica? Costa oeste. Os Estados Unidos é um país que estende de leste a oeste, do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Então, a costa oeste. Por que ela é uma região estratégica? Primeiro que o país está em 2 grandes oceanos, né? Tem acesso a 2 grandes oceanos, o Atlântico e o Pacífico. O Atlântico, a característica tradicional foi o comércio, né? Próximo da Europa, né? Mas agora, o Oceano Pacífico, há uma grande proximidade com as reservas de petróleo do Oriente, da Ásia, né? A guerra da Coreia que os Estados Unidos entrou, a guerra do Vietnã, eles iam pela costa oeste muito mais rápido, muito mais fácil. A proximidade com o Japão, os Estados Unidos para compra e também para venda de produtos industrializados. E o Oceano Pacífico passou a ser uma grande rota comercial e internacional competindo com o Atlântico, que foi tradicionalmente, né, uma rota tradicional de comércio. 7. Por que razões a concentração populacional do Canadá se encontra mais ao sul, né, a fronteira com os Estados Unidos? Primeiro que ali é uma região chamada de Grandes Lagos. Então, maiores reservas de petróleo, né? Então por isso você já imagina, maiores reservas de minério, né? Então a extração dessa riqueza natural vai concentrar pessoas. E depois é mais quente ali, né? É um frio muito grande cada vez que você se aproxima do polo, né? Do Círculo Polar Ártico. Então é mais quente e com maior riqueza natural, petróleo, minério, e portanto vai ter indústrias, que indústrias vão gerar empregos. Portanto, por isso que a região sul é bastante povoada. Vamos lá na 8. Por que a extração do petróleo canadense das áreas areia betuminosa envolve grandes custos ambientais? Não é como a extração do petróleo do Oriente Médio, que ele é um petróleo mais puro. Esse é um petróleo que você tem que tirar da areia, né? Por isso fala areia betuminosa. E para fazer isso, você tem, por exemplo, desmatou-se mais de 470 quilômetros de florestas para fazer a extração desse petróleo, fazendo buracos enormes para poder extrair esse petróleo. E o custo é muito caro, ele não é fácil de se extrair dessas areias. E gera uma infinidade, grandes resíduos tóxicos, e eles são armazenados, esses resíduos, em grandes lagoas artificiais. Mais de 130 quilômetros de lagoas de resíduos tóxicos. Então é um abalo muito grande ao meio ambiente a extração desse petróleo, que não é de uma qualidade tão grande assim como temos que o petróleo do Oriente Médio é o de extrema qualidade em relação aos outros, inclusive do próprio petróleo brasileiro. Então esse que é o problema. Resíduo tóxico por conta da extração,
mais de 130 quilômetros de lagoas com resíduo tóxico, mais de 470 quilômetros de florestas destruídas para retirar o material e deixando aí aquela cratera, aqueles enormes buracos, né, após a extração do minério. Ok, meninos, só por hoje, até a próxima.